Fala galera, tudo bem? Eu sou o William que vos fala e hoje eu estou aqui para gravar mais uma aula para vocês de termo, a última desse nosso ciclo de aulas de termo, no caso, para a primeira fase da OBF, que já está se aproximando, logo a gente vai ter a primeira fase da OBF, certo? E hoje eu deixei por último um assuntozinho, mas não menos importante, só que é um assunto que pouco recorrente nos últimos anos. Ele passou assim num gap de 10 anos sem cair muito, só que nos últimos 3 anos, mais ou menos, caiu umas 3 questõezinhas. Então é importante a gente ver a parte teórica e também aplicar em algumas questões de provas anteriores, que é o que eu fiz aqui. Eu trouxe 4 questõezinhas bem interessantes para a gente treinar. E vamos dar uma olhada, dar uma pincelada bem boa na parte teórica a respeito de termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, lei zero da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica, rendimento, ciclos termodinâmicos, enfim, tudo isso. Ok? Só lembrando que é importante que você tenha conhecimentos prévios relacionados às outras aulas que eu dei anteriormente, especialmente as aulas que eu falei de diagramas, por exemplo, a última aula, né? Penúltima aula, no caso. Lei de Charles, lei de Gay-Lussac, enfim, é muito importante você ter esses conhecimentos prévios para conseguir acompanhar bem essa aula. Tá ok? E, antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de comentar, indicar para amigos e tudo mais, sair compartilhando o link desse vídeo, porque a gente vai saber que você realmente está gostando desse tipo de conteúdo e está firme e forte na preparação para a primeira fase do OBF, tá certo? Ok, vamos lá. Bom, antes de tudo, começar a entrar na termodinâmica em si, a gente tem uma parte teórica que fala da lei zero da termodinâmica. O que é essa lei zero da termodinâmica? Ela diz que se eu tiver aqui, por exemplo, 3 corpos, né, em temperaturas distintas, e aí eu disser que TA ele está em equilíbrio com o TB, certo? Do corpo A aqui, ele está em equilíbrio com o corpo B, significa que eu tenho que temperatura de A é igual à temperatura de B. E se eu tiver que um corpo B, né, está em equilíbrio com o corpo C, significa que eu tenho que a temperatura de B é igual à temperatura de C. Ora, isso nos diz o quê? Que a temperatura de A acaba sendo igual à temperatura de C. Basicamente é isso que me diz a lei zero termodinâmica. É importante a gente ter isso a parte teórica mesmo. Partindo para a primeira lei da termodinâmica. Olha, a primeira lei da termodinâmica ela não vai muito além de ser uma simples conservação de energia. Quando a gente está trabalhando com gases, por exemplo, expansão de gases, que é o mais comum que a gente vai trabalhar aqui. Aqueles exemplos de êmbolos, pistão móvel, expansão de um gás, compressão de um gás, enfim. Até mesmo relacionado ao que eu falei na última aula, né? Na parte de diagramas. E aí a gente tem basicamente o quê? Que o calor de determinado sistema ele vai ser igual a variação de energia interna desse sistema, mais o trabalho que vai ser realizado. Tá. Esse U aqui, essa variação de U, o U por si só, ele pode ser escrito como 3 meios de nRT, T sendo a temperatura do sistema, em dado momento. É claro que isso aqui não vai valer sempre. Isso aqui é basicamente para um gás ideal e quando a gente está trabalhando com partículas com gás monoatômico, por exemplo. Se a gente tiver mais graus de liberdade, que é uma coisa um pouco mais complexa, isso muda. Mas, em geral, para um gás ideal, para um gás monoatômico, a gente usa isso. E o trabalho, a gente pode escrever, na maioria dos casos, como P ΔV. P é a pressão, né, no caso, do determinado sistema, vezes a variação do volume dele, quando ele está se expondo esse trabalho, enfim. Bom, e aqui tem uma coisa muito importante, que é a convenção de sinal que a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando com nossas questões de termodinâmica, pela termodinâmica. Muita gente cai em pegadinha por causa disso, mas uma convenção boa, que eu vou dizer assim, o que é que eu posso dizer com trabalho maior que zero? Trabalho maior que zero é quando tiver um gás realizando o trabalho. O gás realiza o trabalho. Tá ok? E o que é um trabalho menor que zero, pode-se dizer? É quando o gás recebe trabalho. Mas eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso e tudo mais. Vem comigo. Pensa que eu vou pegar aqui um êmbolo qualquer aqui, tá ok? Aqui vai ficar bem mal desenhado, mas é só de exemplo, tá? E aí eu tenho um pistão. Eita. Tem um pistão aqui, certo? E aí eu tenho que esse gás vai começar a se movimentar muito. E aí eu tenho várias partículas que vão estar colidindo aqui, ó.
contra as paredes desse êmbolo. E o que é que vai acontecer? Ora, se esse êmbolo começar a subir, ou seja, se ele começar, esse gás começar a sofrer uma expansão, eu vou ter que esse gás ele vai estar realizando um trabalho sobre o sistema, certo? Você concorda comigo? Então eu tenho que o trabalho maior que zero, usar essa convenção. E se eu tenho o contrário, se esse êmbolo, esse pistão aqui está descendo, eu tenho que estar sendo realizado um trabalho sobre o gás. Então a gente pode usar a convenção de que aí no caso seria T menor que zero, certinho? Ok. Tá. E aqui, sobre a convenção a respeito de calor. O calor é mais simples. Basicamente, se eu tenho uma determinada máquina, um determinado sistema e eu vou injetar, jogar calor no meu sistema, esse calor recebido, eu posso tratar ele como sendo um calor positivo, um Q maior que zero. Então, vai ser adicionado um calor a mais no sistema. Então, eu posso dizer que é simplesmente um calor maior que zero. Caso contrário, calor cedido. Eu estou pegando o calor do meu sistema, estou retirando dele e jogando em algum outro canto, certo? Então, eu tenho um Q menor que zero relacionado a esse sistema. Perfeito? Ok. Bom, algumas possibilidades de aplicação para isso em questões no geral. Olha, você pode aplicar como isso? Olha, lembra da última aula que eu falei de diagramas, enfim, eu falei de lei de Charles, lei de Gay-Lussac, lei de Boyle, enfim. Aqui a gente vai ter algo parecido com isso. Quando eu tiver um sistema isotérmico, ou seja, que eu tiver uma temperatura constante agindo sobre esse sistema e eu tiver uma transformação, basicamente, a minha variação de energia ela vai ser nula. E eu tenho que o meu calor vai ser igual ao trabalho nesse sistema. William, mas qual o sentido disso? Bom, basicamente, a energia, por si só, num determinado sistema estático ali, estático entre aspas, né? Mas num sistema assim, mexer com ele ou ocorrer alguma transformação no geral, lembra que eu falei que era 3 meios de NRT, né? Como tem aqui. Só que quando eu tenho uma variação, eu vou para um sistema com uma temperatura maior ou uma temperatura menor. Então eu vou trabalhar com a variação dessa temperatura. Só que se eu tenho um sistema que é isotérmico, essa transformação, esse processo não tem variação da temperatura. Então acaba que essa variação de energia seja nula, certo? Acaba sendo nula, ok? Bom, se eu tenho uma transformação isobárica, no caso, uma pressão constante, não tem muitas modificações, porque lembrei que meu trabalho é basicamente pressão constante já em determinado sistema vezes a variação do volume, e a variação de energia pode ser como 3 meios de N, R, delta T. Esses 3 meios estão muito cuidado, tá? Porque isso é para um gás monoatômico. Se for um gás atômico, você acaba usando os 5 meios, pode ser no maior dos casos, porque tem várias outras questões, até mesmo associada à cinética dos gases, que eu tratei na última aula, e aí o gás vai ter mais graus de liberdade, as partículas, enfim, acaba sendo um pouco diferente. Aqui é mais para trazer uma noção melhor para você. Agora isocólico. Isocólico, volume constante. O que é que trabalha com volume aqui? Trabalho, né? O trabalho é P delta V. Então, se eu não tenho uma variação de volume, não tem como eu ter um trabalho, né, associado ao sistema. Então, basicamente, o calor vai ser igual à variação de energia interna. Ok? E por último, a diabática. Cara, o que diabática significa? Diabática significa que eu tenho um calor nulo dentro do sistema. Não tem como o calor não interage com o meio externo, então não tem uma variação de calor associada ao sistema, certo? Então o calor aqui trabalhando com nulo, e aí eu tenho que a variação de energia vai ser igual a menos trabalho, apenas manipulando, jogando por lado aqui o trabalho na minha equaçãozinha de conservação de energia, que é igual a delta U mais T, trabalho, tá? Aí outra coisa que eu não tinha comentado antes, quando eu tenho diagramas, por exemplo, adiabáticos e tudo mais, a transformação que vai reger, a equação que vai reger essa transformação vai ser PV elevado a gama igual a constante. Então, se eu estiver transicionando de um estado com a pressão 1, volume 1, para um estado com a pressão 2, volume 2, eu vou ter que pressão 1, volume 1 elevado a gama vai ser igual a pressão 2, volume 2 elevado a gama. É isso, de modo geral. Essa gama é CP sobre CV. CP é a capacidade calorífica do gás constante, CV é a capacidade calorífica do gás ao volume constante. Cara, isso não caiu nos últimos anos, então não vou me aprofundar tanto, mas é bom que você tenha essa noção do que como é que se calcula isso, como é que funciona, tá? Vamos para uma questãozinha bem recente, 2023, se eu não me engano, primeira fase do BF nível 2, para a gente já treinar bem tudo isso, é uma questão bem completa, eu acho que vai ajudar a gente a treinar bem tudo isso que eu falei até agora. Tá, questão 8. Um molde de gás ideal à temperatura T é resfriado através de uma transformação isocólica de volume V1 até a pressão P cair para P2 e cede a velocidade de calor Q1. Tá, eu vou fazer essa questão em duas partes. Essa vai ser a primeira parte da questão. Tá? Temperatura T.
Tá bom, então. Então, para fixar aqui melhor tudo, vamos lá para a questãozinha aqui. Tá. Um mol de gás ideal a temperatura T é resfriada através de transformação isocólica. Questão essa aqui, questão de 2023, tá? Recente, acabei a primeira fase. Nível 2, de volume V1 até a pressão P, para cair que a pressão P cair para P2 e cede a quantidade de calor Q1. Tá? Vamos dividir essa questão em duas situações. A primeira situação é a transformação isocólica que vai ocorrer, certo? Ou seja, volume constante. Esse V1 vai permanecer constante, esse V1 não vai mudar. Tá? Vai mudar na segunda parte. Tá? O que é a transformação isocólica? Já lembra de cara, né? A gente tem que P sobre T é igual a constante. Tá, Yuri, o que é que você me diz aqui? Tá, nessa questão ele fala que eu tenho de P, só que em P eu tenho a temperatura T. Vai ser igual a P sobre 2, que é a pressão final, dividido pela temperatura final, que é o que eu quero descobrir. Temperatura final, ela vai ser o quê? Ela vai ser T sobre 2, tá ok? E ele fala que tem um calor cedido, né? Então eu vou calcular esse Q1 aqui. Esse Q1, eu vou trabalhar aqui só como efeito de exemplificação, como se fosse um gás monoatômico, certo? Gás ideal ele fala que já é, e um mol aqui. Mas eu vou trabalhar com gás monoatômico apenas efeito de exemplificação, para ficar mais simples a visualização de como eu estou trabalhando, certo? Vai ficar 3 meios de N vezes R vezes ΔT. Lembra que eu tenho uma variação, porque eu tenho uma transição entre dois estados de temperatura fixa e eu posso trabalhar com esse ΔT. Eu vou trabalhar com esse ΔT. Só que eu vou de um T até um T sobre 2. Então eu tenho um menos aqui vezes um T sobre 2, ok? Porque aqui a gente fala até mesmo que é um calor cedido, ou seja, é um menos, um calor negativo, pode assim dizer, né? Tá. Agora vamos para a segunda parte, né? A segunda situação aqui dessa questão. Ele fala assim, depois através de um processo isobárico, ou seja, isobárico, P igual a constante, tá? Pressão constante. O gás é elevado a um estado final de volume V2, tá? O que é que te lembra isobárico de cara? V sobre T igual a constante. Tá certo? Então vamos lá. Estado final de volume V2. Lembra que ele já tinha V1 antes, tá? Ele já tinha V1 antes. E, bom, eu acho que aqui a gente nem precisa trabalhar com essa transformação, porque, na verdade, é importante para a gente calcular aqui, fazer a comparação entre V2 e V1, tá? Vamos fazer assim. Ó, ele fala que no final vai ser V2 e que vai voltar à temperatura inicial, T2, que no caso vai ser T. Ou seja, V final sobre T final. Igual a V inicial. O V inicial vai ser o próprio V1, tá? Sobre T final. T inicial, perdão. T inicial é T sobre 2, que é a temperatura logo anterior, logo antes, tá? A gente encontrou aqui, ó, esse T sobre 2, que é quando eu vou ter uma transformação isocólica inicialmente. Isso me dá que V2 é igual a 2V1. V2 é maior que V1. Tá, isso já me elimina letras A e B, tá? Agora vamos fazer aqui o que vai determinar qual vai ser a opção correta. Tá, vamos calcular esse Q2 aqui. Q2 ele vai ser igual a um 3 meios. Lembrando, isso aqui necessariamente vai ser um monoatômico, enfim, mas é apenas efeito de exemplificação. R delta T. Tá, ele vai para voltar ao estado inicial de temperatura T e vai vai ter uma variação em relação ao estado anterior, logo anterior, que é de T sobre 2. Então aqui basicamente eu vou ter uma variação positiva de energia, T sobre 2. Mais o trabalho. Só que como é que eu calculo esse trabalho? Esse trabalho é P vai ser P sobre 2, tá? Esse trabalho vai ser P sobre 2, porque lembra que eu tive uma transformação isocólica anterior, agora está em P sobre 2, não P, que é onde estava lá no início, tá? Então agora eu tenho que esse trabalho vai ser P sobre 2 vezes o ΔV. O que é o ΔV? É o V2 menos o V1, tá? É o estado final do sistema menos o estado inicial. É os dois volumes possíveis que tinha no sistema, né? O volume inicial V1 e V2. Então eu tenho que Q2. O que é 3 meios de NR vezes T sobre 2?
é basicamente menos Q1. Menos, eita, aqui já tá ruim de visualizar, né? Vou colocar aqui embaixo, Q2 é igual a menos Q1 mais P sobre 2 V2 menos V1. Tá, isso aqui já nos diz aqui diretamente que Q2 é maior que 1. Em módulo, a gente vai ter Q2 maior que 1, certo? Então, a gente tem que módulo de Q2 maior que módulo de Q1. Isso nos dá aqui a letra D, tá bom? Então, vamos lá agora partir para a nossa segunda lei termodinâmica. Muito importante, fundamental, tá? Já com várias formas de aplicação direta. Beleza? Vamos lá. Bom, segunda lei termodinâmica, o que ela vai nos dizer, né? Bom, a segunda termodinâmica, ela consiste basicamente em trabalhar com máquinas térmicas. Eu tenho um sistema, que eu vou chamar de uma fonte quente, ela vai me fornecer um calor, uma temperatura TA maior que uma temperatura TB de uma fonte fria. Eu tenho a fonte fria, né? Uma fonte que vai receber calor posteriormente. Tá, o que é meu intuito? Meu intuito é produzir trabalho, conseguir trabalho, né, mecânico, pode-se assim dizer, pode ser essencialmente mecânico. Por isso que a gente tem várias aplicações no dia a dia, como por exemplo ar-condicionados, enfim, onde eu utilizo uma máquina e através do trabalho mecânico, enfim, eu vou, através dessa transição de calor da fonte quente para a fonte fria, eu posso obter trabalho, né, consequentemente. E eu vou pegar calor de uma fonte quente, jogar na máquina, e a minha máquina vai me transferir calor para uma fonte fria e ao mesmo tempo vai me gerar um trabalho em troca, tá ok? Nesse meio termo de transferência. Um enunciado aqui muito importante para a segunda termodinâmica é impossível uma máquina ter como único efeito transformar em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente. Ou seja, não tem como eu pegar todo o calor de uma fonte quente e obter um equivalente idêntico, por exemplo, em joules ou calorias, de trabalho unicamente. A gente vai ter que ter, de alguma forma, um calor associado a uma fonte fria. Vai ter um calor, uma segunda margem aqui, uma segunda opção que vai gerar calor para uma fonte fria, né? Vai ter a transferência de calor para uma fonte fria. Tá ok? E aí, no que consiste esse sistema? O sistema consiste basicamente no quanto de trabalho você consegue a partir de uma fonte quente, do calor de uma fonte quente. Então, nada mais faz sentido do que eu trabalhar com o rendimento desse sistema como sendo o quê? A quantidade de trabalho que eu vou obter em relação à quantidade de calor total que eu tinha inicialmente disponível da fonte quente, certo? E o que é que esse calor, esse trabalho vai ser? Bom, como eu tenho uma conservação de energia aqui simples, né? Eu tenho que o calor da fonte quente vai ser igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Manipulando isso de forma bem simples, a gente vai ter depois que o trabalho vai ser QA menos QB, né? Colocando aqui em módulo para ficar bonitinho, sem problema com sinal e tudo mais. E aí, basicamente, eu tenho que o rendimento vai ser dado por essa formulazinha aqui, né? Rendimento é 1 menos o calor de B menos calor de A. Calor de B é calor frio, né? Muitas vezes também chamado com essa notação, que é F, calor da fonte fria, e o Q2, né? QA, perdão, também muitas vezes chamado de QQ, né? QQzinho, enfim, calor da fonte quente, tá certo? Ok. E outra coisa fundamental aqui teórica é a parte do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é o ciclo onde a gente obtém uma máquina com o maior rendimento possível. Carnot enunciou isso aqui, né, e tudo mais, um físico que enunciou e obteve um sistema, um diagrama, no qual a gente tem um maior rendimento possível, certo? É impossível a gente ter uma máquina que tem um rendimento maior do que esse do ciclo de Carnot. Isso contrariaria até a afirmação do próprio Lord Kelvin, né, que a gente não tem como obter uma quantidade perfeita de trabalho a partir de uma determinada calor numa fonte quente disponível. Não tem como ter uma conversão total em trabalho, tá ok? E o que ela consiste? Ela consiste basicamente em duas isotermas, né? No caso aqui eu tenho de D para A e de B para C, ok? No caso, uma expansão isotérmica, compressão isotérmica e de duas adiabáticas, ok? A gente tem um meio processo aqui nesse diagrama, P por V, e aí nesse meio termo a gente vai ter um trabalho produzido por essa máquina atuando entre essas duas isotérmicas e essas duas adiabáticas, ok? E o que é a propriedade interessante a respeito da máquina de Carnot? É que a gente tem uma proporção entre calor e temperatura. Ou seja,
a quantidade de calor que eu tenho na fonte quente está para a quantidade de calor, a temperatura na fonte quente, assim como a quantidade de calor na fonte fria está para a temperatura na fonte fria. E isso permite com que eu substitua diretamente da minha fórmulazinha lá do rendimento para 1 menos o módulo de calor da fonte fria dividido pelo módulo do calor da fonte quente, e isso acaba me dando um rendimento igual a 1 menos temperatura na fonte fria sobre a temperatura na fonte quente, certinho? Tendo noção disso, tendo base disso, a gente vai direto agora para fazer umas questõezinhas muito boas, segundo lei termodinâmica, para a gente fixar bem esse assunto, tá? Bom, vamos lá, questão 24. Considere as seguintes informações sobre a segunda lei da termodinâmica. A eficiência de uma máquina térmica de Carnot depende somente das duas temperaturas em que ele trabalha. Ora, sim, a gente viu lá em cima, que no meu diagrama P por V aqui, né? Só fazendo um esboço aqui, eu vou ter duas isotermas aqui e duas adiabáticas, tá? Ok. O que acontece? Eu vou ter aqui desse ponto, o ponto D, que eu não sei lá, né, até esse ponto A, eu vou ter uma expansão aqui isotérmica e tudo mais, depois eu vou ter uma expansão adiabática, depois a compressão isotérmica, depois a compressão adiabática. Tudo isso vai me gerar o trabalho resultante dessa máquina de Carnot, né, e consequentemente o rendimento máximo possível nesse sistema. Então, sim, a eficiência de uma máquina de Carnot depende somente das duas temperaturas que ele trabalha, a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Eu até coloquei aqui em cima, para elucidar melhor, esse ponto inicial e esse ponto aqui mais embaixo, né? O ponto inicial, o ponto D aqui, é onde eu tenho um calor quente, a fonte quente, né? E, consequentemente, o TF, o TQ, né? Perdão, temperatura da fonte quente. E mais embaixo ali, em QB, eu tenho a temperatura da fonte fria, ok? Calor frio, pode assim dizer. Numa máquina térmica reversível, a absorção e a liberação de calor devem ser realizadas isotermicamente. Esse é um item que ficou bem polêmico em relação ao BF desse ano, especificamente. Por quê? Porque no que consiste a transformação reversível e uma transformação irreversível. Uma transformação reversível é uma transformação que, dados os passos que ela acontece, dadas as etapas que ela acontece, eu consigo voltar ela. Voltar necessariamente, mas eu consigo reverter ela totalmente, sabe? Ao estado original. Exatamente, passo a passo, passo por passo. O que é quase possível na realidade. Irreversível é justamente essa que eu não consigo voltar, que é o mais comum. Porque na natureza eu tenho várias etapas diferentes e não necessariamente infinitesimais. Porque o que é que me dá uma certeza maior, uma garantia maior de que aquela é uma transformação reversível? Se eu tenho infinitesimais processos, etapas infinitesimais. Por quê? Porque é quase estático o processo que está ocorrendo. E eu consigo fazer o processo inverso disso com facilidade, diferentemente do processo com etapas não infinitesimais, mas espaçadas entre si, que é bem mais complicado de reproduzir, certo? Até por isso que na natureza é muito difícil você reproduzir isso na realidade, tudo mais um processo que realmente seja reversível. E aí a gente pode ter sim uma liberação de calor realizada isotermicamente, mas depende muito da situação. Então, é um item que ficou meio polêmico, mas que poderia ser considerado como verdadeiro fácil. Se eu não me engano, tiveram dois gabaritos, enfim. Mas vamos para o terceiro item. Numa máquina térmica, o calor cedido a um gás pode apenas, em parte, ser usado para realizar trabalho mecânico. Ok, esse item aqui define muito a afirmação que a gente tinha, eu coloquei aqui em cima da afirmação do Lord Kelvin, que até que anuncia a segunda termodinâmica. Por quê? Porque não tem como eu ter todo o calor da fonte quente sendo retirado e ele sendo unicamente transformado, essa mesma grandeza sendo unicamente transformado em trabalho. Não tem como. Tem que ter um calor que vai ser para uma segunda via que vai para a fonte fria, ok? Não tem como todo o calor da fonte quente ser transformado em trabalho. Não tem como. Então, apenas em parte pode ser usado para realizar trabalho mecânico, ok? Então a gente tem que esses itens aqui, né? Meu item 3 ele está verdadeiro e o meu item 1 também está verdadeiro, né? A fonte, temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. E o outro está mais ou menos, né? V barra F, enfim. Então, quais poderiam ser? V, 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 ou seja, todas estão corretas. Poderia ser tanto esse item E, como poderia ser o item C, né? Somente 1 e 3 estão corretas, ok?
Tá, para mais uma questãozinha aqui. Uma máquina térmica opera conforme o ciclo de Carnot entre um reservatório de baixa temperatura de 27 graus e um reservatório de alta temperatura, sabendo que esta máquina possui eficiência de 20%. Qual deve ser o aumento da temperatura do reservatório para que a eficiência aumente o reservatório quente para que a eficiência seja de 30%? Tá. Qual o rendimento atual que eu tenho? O rendimento que eu tenho atualmente, né, inicialmente, né, no sistema, ele vai ser de 0,2. Isso vai me dar 1 menos temperatura fria sobre a temperatura quente. Tá certo? E aí o que eu posso fazer aqui agora? Só ajeitar aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Tá. Lembre, a gente sempre vai trabalhar aqui temperatura em Kelvin, tá? Então lembra da conversãozinha lá da nossa primeira aula lá de escalas termométricas. Somos 273 quando eu estiver trabalhando com Celsius. Então aqui vai ser 300 Kelvin, ok? E ele fala aqui reservatório de baixa temperatura de 27 graus. Tá, então o que é que isso me diz? Isso me diz que a temperatura quente, inicialmente no rendimento de 0,2, né, 20%, vai ser o quê? 0,2 igual a 1 menos 300 sobre T quente. Tá, isso aqui me dá que T quente é 300 dividido por 0,8, certinho? E agora, ele vai me dizer que qual deve ser a minha temperatura do reservatório quente, ou seja, eu mantenho a temperatura do reservatório frio constante, qual deve ser o aumento da temperatura do reservatório quente para que a eficiência seja agora de 30%, se a eficiência aumente. Ou seja, a eficiência aqui eu vou aumentar para 0,3, vai ser igual a quê? 1 menos TF, já usei antes, 300, T quente. T quente, então, a temperatura desse reservatório quente vai ser 300 dividido por 0,7. Eu já fiz essa continha e basicamente eu vou aqui T quente 1, T quente 2. T quente 2 menos T quente 1 vai ser aproximadamente 54 graus Celsius. Tá certinho? Ok. Isso me dá a letra D, então. Fechada aqui a nossa questão 17. Matamos ela. Por último aqui, mais uma questãozinha. Basicamente de aplicação aqui da máquina de Carnot, tá? Mas que é importante saber como aplica isso. Não é muito recorrente esse assunto, como eu falei, mas tem em mente a parte teórica a respeito de tudo que eu falei e também como aplicar diretamente essas fórmulas, caso apareça uma questão para você na primeira fase, certo? Vamos lá, aqui eu tenho enunciado bem longo, mas partindo para a parte sobre o contexto da máquina de Carnot e tudo mais, partindo para o fundamental. A exemplo desse modelo teórico consiste em uma máquina térmica de Carnot operando a temperaturas de 400 Kelvin e 300 Kelvin. Se em cada ciclo a máquina recebe 1.200 calorias da fonte quente, o calor rejeitado por ciclo à fonte fria em calorias vale. Olha, aqui a gente aplica diretamente a proporção que a gente viu, né? A razão que a gente viu em relação a calor e temperatura, tanto nas fontes frias quanto na fonte quente. E o que é isso? Bom, como a gente viu lá em cima, molo de Q quente dividido por T quente, né, da fonte quente, igual a módulo da fonte fria dividido pela temperatura fria. Olha, aqui basicamente eu vou substituir os valores, ou seja, ele quer o calor da fonte fria, ou seja, vai ser T da fonte fria sobre T da fonte quente vezes o módulo calor quente, igual a calor frio. Substituindo esses valores, eu já fiz essa continha antes também, para agilizar. Então vai me dar que o calor frio vai ser igual a 900 calorias. Certo? Letra E. Pronto. Essas são as questões que eu tinha, até porque não tem muita questão. Outras questões seriam bem mais antigas, ali por meados de 2010, primeira fase da OBF. Essas são as principais questões, além das questões de diagrama, porque eu trouxe algumas questões de diagrama, P por V, enfim, de transformações e das leis de Gay-Lussac, Charles, na última aula. Certo? Bom, era isso que eu tinha para hoje.
Continue estudando firmes e fortes, preparação aqui para o BF. Não se esqueçam de assistir a última aula do meu amigo Lobig, né, que foi lançado recentemente. E também não esqueça de assistir minhas outras aulas de termo, especialmente, para você conseguir acompanhar bem esse assunto. É bom você ter a bagagem das outras aulas. E é isso. Vamos continuar aqui. Agora eu vou para outra matéria, algum outro assunto na próxima aula. E a gente se vê. Até logo. Tchau, tchau. Valeu.